Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, mais uma vez nos reunimos para refletirmos a Palavra de Deus. Hoje, dia 19 de abril, vamos refletir o Evangelho de João, capítulo 6, versículos 22 a 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca, que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois esse é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Após a multiplicação, a partilha dos pães, Jesus se retira. No dia seguinte, a multidão o procura novamente. Essa procura, porém, é motivada por interesse egoísta e satisfação pessoal. Vocês me procuram não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Esse é o motivo que aqueles homens, aquelas pessoas procuram Jesus. Porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, ou seja, queriam mais pães. A multidão e os discípulos não conseguem ver além do sinal. Não percebem que no sinal da multiplicação está a presença de Deus agindo em Jesus. A atitude de procurar e seguir o Mestre não deve ser motivada por necessidade egoísta, mas porque Ele tem o alimento da vida eterna. Não podemos pensar num Deus para o nosso bel prazer, como um produto de consumo que procuramos quando temos necessidade. Ou seja, não podemos procurar Deus só no momento em que temos necessidade. Precisamos estar sempre à procura de Deus e sempre o encontrando. Devemos trabalhar pelo alimento que dura a vida toda, o qual só o Mestre nos pode dar. Mas para isso é preciso crer nele e se comprometer com o seu projeto. Ou seja, é preciso crer em Jesus e se comprometer com o projeto desse mesmo Jesus. Rezemos. Ó Mestre, as multidões te procuravam porque tinham sido alimentadas de pão e peixe. Viam apenas o aspecto material da partilha. A todos nós ensinas que devemos buscar não o pão que perece, mas a tua própria pessoa. Esta é a obra de Deus, que vocês acreditem naquele que Ele enviou. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor.